As primeiras manifestações do pensamento escola-novista no Brasil datavam da década de 1920. As reformas educacionais no ensino primário e normal, que eram de competência dos estados, são promovidas em diversos estados da federação, de acordo com os ideais da escola nova. A escola seria mais eficiente, seu espírito científico qualificaria o ensino, o uso de psicologia no processo educacional capacitaria o aluno segundo suas virtualidades. A administração escolar racionalizaria o processo educacional. Enfim, começa a se fazer presente no Brasil a ideia de reconstrução social pela reconstrução educacional. Vários educadores se uniram em torno de algumas teses básicas expostas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. O que eu queria chamar a atenção de vocês é de como a intervenção de determinadas pessoas no momento certo e com uma sensibilidade do contexto social pode influenciar para além daquele momento, que foi o caso do Anísio Teixeira, do Fernando de Azevedo e do Lourenço Filho. Se você pegar também, claro, a Cecília Meirelles, você tem uma outra vertente, que é a vertente da literatura, que a Cecília Meirelles foi uma que assinou. Mas eu queria retornar a essa questão, por exemplo, se vocês vincularem Fernando de Azevedo à formação de professores ou professoras. Fernando de Azevedo foi o primeiro a pessoa a pensar, a implementar um curso universitário em São Paulo para a formação de professores. Visionários no sentido do termo que a gente usa, não? Eles tiveram a sensibilidade de captar conjunções de acontecimentos e implementá-los. O mais importante foi isso, claro que eles tiveram as articulações políticas deles, isso é óbvio, mas eles implementaram essas ideias, conseguiram implementar alguma coisa. E vejo que até hoje a questão da formação de professor e professora é ainda um eixo extremamente frágil na educação brasileira. E o Fernando de Azevedo já tinha essa visão da importância de formação de professor e professora na década de 30. Isso é fantástico. E ele implementa um curso de formação universitária para professores e professoras. Isso é de uma visão bastante sofisticada da educação. O Anísio Teixeira. Eu queria chamar a atenção também, o Fernando de Azevedo, ele é mineiro, então está vinculado à estrutura, digamos assim, a estrutura, para usar uma terminologia sociológica do Pierre Bourdieu, a estrutura estruturante da sociedade brasileira. Então ele está vinculado à elite mineira. O Anísio Teixeira está vinculado à elite baiana, onde começou, digamos assim, entre aspas, segundo a Rede Globo Brasil, né? Então você tem aí o Anísio Teixeira de origem baiana, mas claro que, veja, também vocês têm que ter essa percepção. O Fernando de Azevedo tinha uma postura política diferente do Anísio Teixeira, mas eles confluíram nesse manifesto, isso também foi importante. Houve um diálogo, um diálogo para você tentar jogar um manifesto público, isso também foi importante. Eles conseguiram um acordo comum entre eles. O Anísio Teixeira, ele tem uma preocupação em pesquisa, em quantificar, mensurar a questão da educação. Isto é, a partir de pesquisa você tem um diagnóstico da inserção da variável educação na sociedade brasileira. O próprio conflito que o manifesto gera na sociedade brasileira, o próprio Durkheim viveu na sociedade francesa, que é o conflito entre o ensino religioso e o ensino público e laico. Quer dizer, o manifesto é um ponto importantíssimo do deslocamento de visão de mundo e da variável educação da religião para a esfera do Estado. O manifesto também cumpre isso. Eles são pontualíssimos nesse aspecto. Eles irão dizer a família é importante, a mesma coisa que o Durkheim irá dizer, a família é importante na educação da criança, mas o Estado tem que ter a responsabilidade. O Durkheim diz as mesmas coisas
nos textos dele sobre educação. E o Fernando de Azevedo, claro, ele tem livro de sociologia e toda a fundamentação é durkheimiana. Então aí você tem a influência bastante europeia do Fernando de Azevedo. Já o Anísio Teixeira, como trabalhou nos Estados Unidos, estudou, também tem a influência norte-americana com digamos assim, com maior força, se posso dizer isso. A outra questão é a questão que o Durkheim também levanta, e o manifesto, também no manifesto está presente, é quando eles dizem que a sociedade deve ser hierarquizada por capacidade e não por ascendência, certo? Então veja que aí isso é algo muito claro também na sociologia durkheimiana. A educação deve ser igual para todos e a partir da educação como patamar de igualdade, você tem a desigualdade baseada, a hierarquização no caso, baseada em capacidades. Mas cabe à escola desenvolver essa possibilidade de capacidade. Era um sonho, continua um sonho, mas é um pressuposto liberal, para usarmos uma terminologia do século XX, das primeiras décadas do século XX, mas ainda é algo que no Brasil ainda não tem uma organicidade, para usar uma terminologia durkheimiana, importante. Você ainda tem uma clivagem muito forte, um preconceito, eu diria, um preconceito muito forte em relação à escola pública. A escola no Brasil é ruim, tanto pública quanto privada, de maneira geral, do meu ponto de vista. Não? Exatamente por a questão que o Fernando de Azevedo já discutia na década de 30 e que agora que se começa a levar um pouquinho mais sério, que é a formação de professor e professora. Não adianta nada você ter professor que odeia ler livro, que não está embebido de cultura letrada. A ênfase do documento é o papel do Estado. A educação deve ser entendida como função pública. Defende a escola única e a coeducação, a laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino elementar, a descentralização do ensino, importância do ensino ativo, uso da psicologia na educação e renovação metodológica. Quanta mudança alcança o nosso ser, posso ser assim daqui a pouco não. Quanta mudança alcança o nosso ser, posso ser assim daqui a pouco. Se agregar não é segregar, se agora for, foi-se a hora. Dispensar não é não pensar, se saciou, foi-se embora.